Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a nossa convidada mais do que especial, a Dona Graça, minha maravilhosa mãe e amada tia de muitos, né? Oi, mãe! Oi, filhinha! É um prazer te receber aqui para essa entrevista. Ela não gosta muito de vídeos, mas me deu essa honra de entrevistá-la hoje. Mãe, a senhora nasceu em Minas mesmo? Sim, nasci na cidade chamada Cataguases. Entendi. E do que a senhora lembra dos seus antepassados? Vó, avô, a senhora lembra? Meu vô paterno e vó materna eu não conheci. Aliás, nem materna nem paterna. Eu não conheci, não tive esse prazer de conhecê-los, não. Mas sou rica de informações. Entendi. A senhora passou a infância em Silverânia, não foi? Sim, Silverânia. A senhora mudou para lá já grande ou foi pequena? Silverânia, eu mudei para lá com 4 aninhos de idade. É uma cidade pequena, né? Tem muita lenda que fica em torno da cidade, com mula sem cabeça, lobisomem. Sim, é verdade. Mas também ela é cercada de muita cultura e festa católica, né? Certo. Na sua infância parece que tinha missas rezadas em latim, é verdade? É verdade. Pater Nosso, Coalichelle, Santo Fichelle, Nomen Tu. A Diviniele Regra Tu. Que chique. E por aí vai. Ai, que legal. Qual era o nome do padre mesmo? Pater Nelson Marota, Silverânia, já hoje falecido. Entendi. Congregou nessa igreja há mais de 50 anos. E parece que em maio tem uma festa na igreja, né? Sim, a coroação das crianças lá no mês de Maria. Entendi. A senhora chegou a participar? Participei. Tem até uma história interessante, né? Porque a gente, era o dia de eu participar, o dia da minha coroação. Uhum. Aí teve a procissão, aí nós fomos e tudo. Eu criancinha, eu tinha 6 para 7 anos, eu tinha. Uhum. Aí a gente aprontava as crianças, as coordenadoras lá, as catequistas, não sei como é que chama, não. Aí ia de procissão e assistia a missa. E as crianças tudo lá no altar, né? Nós falamos no meio, as crianças nas escadinhas, de um lado e do outro. O que a sua mãe aprontou? Eu lá na escadinha, aquela missa que não acabava, dei vontade de ir no banheiro. Aí não preciso te contar o resto, né? Eu queria descer, elas não deixavam. E eu passava a mão na cabeça, não aguentava, passava a mão na barriga. Aquele frio que subia e descia. Ai, meu Deus, parece que eu tinha muito diurético. Parecia que eu tinha tomado muito diurético, mas enfim. Ficou pra história. Ficou pra história. Muito bacana. E a senhora saiu de Silverânia com quantos anos? Eu saí com 15, 16 anos. 16 anos? Sim. Então no meio da adolescência, né? Sim. Entendi. E a partir lá de Silverânia, a senhora foi pra onde? Para Juiz de Fora. Juiz de Fora? Sim. E ficou aqui quanto tempo? Ficou muito tempo morando em Juiz de Fora? Juiz de Fora, eu vim com meus pais, fiquei morando no bairro Teixeira por muito tempo, por um bom tempo. E depois saí, fui trabalhar no Rio de Janeiro com a idade de 18, 20 anos. Com 22 eu voltei. E por aí, depois comecei a trabalhar na enfermagem aqui em Juiz de Fora. E por aí. Entendi. E como é que foi essa experiência de sair de uma cidade pequena, de repente vir para uma cidade maior, como Juiz de Fora, encarar um mercado de trabalho que era completamente diferente, né? Porque teve uma diferença. Você vinha de uma cidade onde você conhecia todo mundo e de repente você estava numa cidade completamente diferente, né? Trabalhando com coisas diferentes. Como é que foi esse desafio? Sim, mas no meu caso, eu tive sorte porque eu vim para uma família muito querida, sabe? E acolheu como as minhas meninas. Então ali a gente teve aquele aconchego dos patrões, na verdade, e foi muito bom que dali a gente começou a ver como era a lida da cidade e enfim, aprendi a trabalhar coisas que eu nunca tinha feito, porque eu morava na roça, um lugar até muito simples, né? A casa simples. Aí comecei a lidar com coisas diferentes e daí parti para a vida. Entendi. Então essa primeira oportunidade foi uma ambientação para um novo mundo que se abriu para você, certeza. né? Totalmente diferente. Entendi.
E eu sei que a senhora tem um caso de amor com Cabo Frio, com a cidade de Cabo Frio, com a Praia do Forte, cidade, né? Eu adoro, eu fui para lá cuidar. As minhas irmãs já trabalhavam aqui em Juiz de Fora e quando era para viajar, elas trabalhavam em casa de família, os namorados não deixavam elas viajar, com medo de ser passado para trás, né? Com ciúmes. Então, mesmo na minha adolescência, eu já viajava com os patrões, no lugar das minhas irmãs, sabe? E eles eram muito acolhedores, me tratavam como filha até. E aí, por aí, desde a idade de 8, 9, 10 anos, essas idades, tudo viajava com os patrões da minha irmã para fora. E foi muito bom. Isso, e qual que é a sua melhor lembrança lá de Cabo Frio? Pular onda? Isso aí, pular onda. Eu ia de manhã, pulava onda à vontade, nadar eu não sei até hoje, né? Mas pular onda, eu ia lá, bem lá para os fundos, pulava onda, e quando era 10 horas voltava, fazia minhas obrigações. Quando era 3 horas da tarde, eu voltava de novo. Oh, tempo bom, muito bom. Agora, sim, a senhora passou por todas essas experiências e tal, mas a senhora conquistou uma independência, né? Porque a senhora começou a trabalhar com a enfermagem, Sim. A senhora conseguiu conquistar uma independência numa época que era muito nova essa questão da mulher independente, anos 70, né? Verdade. E como é que foi essa conquista? Porque, se eu me lembro bem, a senhora me disse que durante a sua adolescência a senhora chegou a ver situações que as mulheres eram mal vistas quando vestiam uma simples calça jeans, né? Qualquer calça comprida, né? Calça comprida. E não podia fumar, a mulher não podia fumar, não podia ir no baile, não podia andar depois das 10 horas da noite, que já era visto como vulgar. Entendeu? E como é que a senhora foi conquistando a independência, mesmo vindo de um mundo que tinha tanta restrição, né? Que tentava oprimir tantas mulheres, até na forma de se vestir. É verdade. Como é que a senhora foi conquistando isso? Como é que foi para a senhora? Foi complicado, mas a gente foi ambientando com a moda e foi se enquadrando, sabe? Não foi tão difícil não, porque a gente foi acompanhando a moda, deixou esse lado dessa repressão social, isso, né? É verdade. Entendi. E, assim, passando pela questão de família, experiência, a gente falou muito sobre questão de trabalho, que desde cedo a senhora teve experiência com trabalho, né? A senhora chegou a comentar uma vez que quando era pequena tinha até uma mini enxada para poder trabalhar, né? De criança, sim. Minha mãe ia levar comida para o meu pai, eu era criança, de 2, 3 anos. Eu lembro e minha mãe contava também. Aí chegava lá, meu pai almoçava e tal. Enquanto meu pai almoçava, eu pegava a enxada do meu pai e começava a capinar ali, 2, 3, 4 anos nessa idade. Aí o meu pai fez uma enxadinha para mim. Aí todo dia eu ia com ele para a roça trabalhar. E minha mãe levava almoço e tudo para mim e para meu pai. Que bacana. Então quer dizer que o trabalho ele teve desde cedo muito presente na sua vida, né? Presente. Continua. E a disciplina também, né? Com certeza. E você foi crescendo e tal. E como é que foi o mercado de trabalho? Quando a senhora foi para fora, na cidade grande, quais foram os desafios que a senhora enfrentou no mercado de trabalho? No início, para eu entrar nas grandes empresas, foi muito difícil, né? Porque era difícil. Mas eu saía cedinho, como todos os trabalhadores saem, mas sem emprego, sem destino. Aí andava todas as fábricas, hospitais. Tinha vez de eu sair de Bom Pastor, passando em todas as empresas, chegava aí até no Jockey a pé, entendeu? Atrás do serviço. Aí, quando foi um belo dia, eu resolvi estacionar. E lá na Santa Casa ali eu fiquei. Falei, hoje eu saio daqui, empregada. Aí foi assim. Aí eu fiquei, eu mais umas 4 garotas. Aí a irmã, que estava na época, não passava, fingia que não tinha ninguém ali. Ia embora para os andares, fazer as visitas dela lá com os pacientes. E a gente ia aguardando, e com fome, a gente saía de casa cedo. Aí a enfermeira, que era irmã de caridade, passava, nem dava confiança. Uns falavam, não, senhora, vai embora daqui, e ia embora. Eu e uma outra menina esperamos de 6h30 até meio-dia, sentada ali aguardando uma atenção, e nada.
Aí quando ela desceu das visitas, ela falou, cadê o pessoal? Foram embora? Então vocês estão empregadas. Era numa quinta-feira. Segunda-feira vocês podem trazer seus documentos e já vem de uniforme que vocês comecem a trabalhar. Aquilo foi alegria, mais... Uma coisa mais satisfatória, né? Satisfatória que eu tive. Entendi. Aí comecei a trabalhar, aprendendo com os profissionais, e ali para frente eu não parei mais de trabalhar nas grandes firmas. E assim, qual a dica que a senhora daria para os desafios que a gente enfrenta no dia a dia de trabalho? Porque todo trabalho tem seus desafios, tem suas complicações, às vezes as relações interpessoais, que são as relações que a gente tem no trabalho com outras pessoas, trazem seus desafios. Qual é a dica que a senhora dá para quem está começando no mercado de trabalho agora? Eu acho que é humildade. 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 É essencial, né? Compreensão, humildade. Entendo. A senhora vem de uma família grande, né? Quantos irmãos a senhora tem? Meus irmãos, minha mãe foi mãe de 12 e sobreviveram 9 adultos. Hoje em dia, por exemplo, temos 4. Hoje em dia somos 5, 4 mulheres e eram 5 homens. Hoje 4 mulheres e 1 homem, só que resta. Entendi, 5 irmãos. Entendi. E a sua mãe? Como é que era a relação sua com sua mãe? Era uma relação próxima, de muito afeto? A senhora tem recordações? Minha mãe era assim, de muito afeto, muito carinhosa, entendeu? Muito, sim. Tem ótimas lembranças dela. A senhora sempre fala que ela era uma mulher de traços finos, muito elegante, né? Minha mãe era assim. Muito elegante. Quantos anos você tinha quando ela faleceu? Eu tinha 24 anos. 24 anos, entendi. A senhora fala que foi uma passagem leve, né, no caso dela, que ela parece que foi como se tivesse adormecido, né? Sim, ela foi fazer uma viagem, fazer um batizado em Rio Pomba, conversando, rindo, assentada, ali ela ficou. Ali assim foi. Foi sentada, também tinha trabalhado muito, foi sentada. A senhora é tia de muitos sobrinhos, né? Como é que é a relação de amor com seus sobrinhos? Os meus sobrinhos, os que são aproximados a mim, eles são maravilhosos, entendeu? Eu tenho a dizer que meus sobrinhos, eu amo meus sobrinhos, entendeu? Todos que me querem bem e eu quero o bem deles. Entendi. E a senhora se tornou mãe, né? Dessa pessoa que vos fala. Com certeza, com todo orgulho. Sou uma mulher muito, muito feliz, entendeu? Sou uma mãe coruja, amo minha filha, meus carinhos, tudo recíproco. Eu não tenho o que falar, só agradecer a Deus. E como é que foi essa experiência de se descobrir grávida e iniciar como mãe? Porque ser mãe não vem com manual, né? A gente pede que Deus nos dê sabedoria, né? E vai aprendendo durante o caminho, né? Sim. Pedindo sabedoria a Deus. E como é que foi essa experiência para você? Foi fácil, não foi difícil não, foi fácil porque eu já adotava filhos que não eram meus, dos patrões, por exemplo, depois dos meus sobrinhos, então eu já sabia amar, já sabia cuidar, então foi muito fácil. Entendi. Então é isso. Se você pudesse encontrar com o seu eu lá de 20 anos, qual seria o conselho que você daria para a Graça de 20 anos de idade? Não entendi. Se você pudesse hoje voltar no tempo, com todo o conhecimento que você tem, e pudesse encontrar com a Graça de 20 anos de idade, qual o conselho que você daria para ela? Com relação à vida, a estudo, a trabalho, a paciência. Seria assim, trabalha menos e estuda mais. Entendi. A senhora acha importante o valor do estudo, né? Com certeza. Acho que teria feito diferença na vida que a senhora tem. Muita diferença. E para quem está assistindo esse vídeo, qual o recado que a senhora gostaria de mandar?
ou um conselho? Ame mais e seja feliz. Tá bom. Então, gente, essa foi a Dona Graça, senhora minha mãe. E a gente agradece pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo, tá?